Pronto. Vocês estão sendo gravados a partir de agora. E a partir de agora nós vamos iniciar a nossa aula, não é? Vejam, o que é, né, o tipo de repertório sociocultural? São todos aqueles fatos que você precisa trazer, né, para a sua redação, para que você argumente sobre esse fato, tá bom? E aí hoje a gente vai estudar 3 tipos, já que a gente estudou um na semana passada, que foi justamente a alusão histórica. Semana passada não, semana retrasada. Que foi a alusão histórica, tá? Hoje nós vamos estudar os tipos de citação, nós vamos ver também dados estatísticos e nós vamos ver também exemplificação, tá certo? E aí eu gostaria de falar o seguinte: se vocês tiverem alguma dúvida ao decorrer da aula, podem parar e dizer assim, professor, não entendi, explica de novo. Né? Principalmente quando eu chegar na parte de exemplificação, tá? Mas vamos lá. Primeiro a gente vai falar de citação, tá? A gente vai falar desse tipo de repertório sociocultural, que eu, particularmente, não gosto muito de utilizar, mas tem alunos que gostam, não tem problema nenhum. Então, ó, a citação, minha gente, na maioria das vezes, ela sempre vai ser utilizada, né, com temas que vão falar sobre sociedade, cultura ou comportamento. Na maioria das vezes, a gente consegue encaixar essas citações dentro desses temas, certo? É mais fácil, ok? E aí, ó, essa citação, ela pode ser direta, né, com a fala literal do autor, utilizando aspas no texto, certo? Por exemplo, eu pegar uma frase que Danilo colocou. Ele disse assim para mim: ah, professor, ser terceiro ano é chato. Aí eu vou pegar exatamente do mesmo jeito que ele falou, ser terceiro ano é chato, e vou colocar lá na minha redação. Como aquela fala não é minha, como aquela citação não é minha, foi Danilo que falou, eu vou colocar aspas, certo? Então, isso é o que a gente chama de citação direta. A citação indireta é quando eu pego a fala de Danilo e coloco de acordo com o meu entendimento. Do tipo assim, Danilo falou, ser terceiro ano é chato. Aí eu vou lá na minha redação e coloco, ser terceiranista não é legal. Ou seja, eu quis dizer a mesma coisa, mas eu disse com as minhas palavras, o meu entendimento sobre aquilo. Então, eu não preciso utilizar aspas, porque eu não peguei a fala de Danilo, literalmente, e coloquei lá na redação. Beleza, até aí? Sim. Ok. Então, vejam, a partir de hoje, né, quando vocês começarem a ter contato com esse tipo de citação, vocês vão evitar, tá? Quando eu falo evitar, é não usar de jeito nenhum citações como Bauman, tá? Simone de Beauvoir e Maquiavel. Por quê? Gente, vocês já ouviram falar da modernidade líquida de Bauman? Que as relações tendem a ser líquidas, né, conforme o tempo passa, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vocês vão ver isso em sociologia, eu acho, ou em filosofia. Bauman, na redação, minha gente, é muito batido. Né? Os corretores já não suportam olhar. Por quê? É uma citação que é genérica, você consegue utilizar, né, em vários temas, porém, já foi tão utilizado, ele é utilizado desde 2014, daí vocês já viram. Já foi tão utilizado que os corretores chegam e ficam decepcionados ao ver. Porque, assim, o que é, gente, o que a gente chama de senso comum, né, na redação do Enem? É o seguinte, digamos que vocês gostem, deixa eu pensar aqui em uma pessoa. Vou botar a banda Sentimentos, tá? Para quem curte. E aí, vocês têm uma citação lá da banda, e aí vocês guardam aquilo para si, né? Tipo, decorei uma citação, vou usar ela sempre. É o que acontece com Bauman e a modernidade líquida. As pessoas decoram aquilo, né? E querem utilizar em tudo. E aí, por essa utilização
errônea, né? Essa utilização chata de Bauman. Os corretores já olham com certo tipo, ai, Bauman, que saco, sabe? E aí eles olham com certo desdém. Simone de Beauvoir, nem tanto, porque quase todo mundo não conhece Simone de Beauvoir. Mas tem uma citação dela em específico, que é a banalidade do mal. Né? Que ela fala que as pessoas, de tanto mentir, acabam acreditando nas suas próprias verdades. Então, assim, também é bem clichê. Eu mandei um arquivo para vocês lá no grupo WhatsApp, 40 citações, né? 40 citações eu recebi quando eu estudava no Descomplica ainda. Aí eu mandei para vocês, né? São citações bem interessantes e que são mal usadas pelos alunos. Guardem esse arquivo. Eu vou botar também na sala da gente, de materiais. Então, vejam. Simone de Beauvoir, vocês com certeza verão ela em filosofia, tá? Ela é incrível, ela valoriza muito o feminismo, mas algumas citações dela são utilizadas também de forma muito errônea. Porque as pessoas decoram e guardam aquilo para elas e querem usar em tudo. Não rola. Não rola. Não façam isso, tá? Conselho que eu dou para vocês, não façam isso. Então, assim, inovem, conheçam novas citações, né? Leiam novas coisas, prestem atenção em coisas que você pode utilizar. E Maquiavel. Maquiavel, também vocês vão ver em filosofia, principalmente filosofia moderna, onde ele fala sobre a questão do governo, né? Que foi ele que criou a questão do poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Ele também é utilizado de forma errônea, porque ele fala, né, que ou você é temido, ou você é amado, ou você é odiado pelas pessoas. Então, muita gente pega isso, né, essa fala de Maquiavel, e quer colocar em tudo, assim, ó, em todos os temas. Evitem, tá? Evitem esses tipos de citações. Principalmente Bauman. Dos três que eu falei, evitem Bauman, não usem Bauman, tá? Só se realmente for coerente o tema. Aí, tudo bem. Mas evitem ele ao máximo. Peraí, tá? Pronto. Postei lá na sala da gente. Então, ó, eu vou mostrar para vocês, tá? Um exemplo de citação de uma redação bem antiga. Uma redação bem antiga, acho que 2012, para vocês verem como isso aparece, né? Então, ó, a estratégia, gente, da citação, ele serve para reforçar a sua argumentação. Então, geralmente, a gente utiliza uma citação, seja ela direta ou indireta, no final do nosso parágrafo, de desenvolvimento, tá? Por quê, professor? Ele é muito necessário para validar a sua opinião. Vamos ler um exemplo aqui com citação direta para vocês. As consequências dos conflitos gerados pelos atritos diplomáticos estão se tornando cada vez mais imprevisíveis, ainda mais com a alta tecnologia nuclear desenvolvida. Como, por exemplo, pode-se citar a instabilidade diplomática da Coreia do Norte perante a Organização das Nações Unidas. Desse modo, fica mais evidente que Einstein estava correto ao dizer: não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas sei como será a quarta, com pedra e paus. Então, assim, o que é que ele quis dizer com essa citação, professor? Que a instabilidade diplomática da Coreia do Norte perante a ONU, né, é justamente isso, é uma guerra onde literalmente, né, é uma guerra travada, onde a Coreia do Norte quer jogar pedra e paus dentro da ONU. Pedra e paus não é no sentido literal de a Coreia chegar lá com um pau na ONU e meter cacete todo mundo. Não. Pedra e paus é uma metáfora que significa que a Coreia sempre vai estar em guerra com a ONU. Deu para entender, gente, o que significa essa citação? Para que ela serve? Vocês conseguiram entender? Sim. Ok.
Vou passar para o próximo, né? Que são os dados estatísticos. Os dados estatísticos, minha gente, por meio dos números, tá? Por meio de porcentagem, para ser mais exato, vai validar o ponto de vista por meio de pesquisas, tá? Esses temas, gente, esse tipo de dado estatístico é muito legal quando você pega temas referentes à violência. Por quê? Violência, vício, depressão, doenças no geral, enfim. É muito legal quando você trabalha esses temas com números, porque causa um certo impacto. Então, dentro do dado estatístico, tá, gente? Dentro do tipo de repertório sociocultural dado estatístico, a gente sempre deve utilizar, validar, né, o número, mas também não só o número. A gente sempre deve mostrar quem foi que realizou aquela pesquisa. E, gente, existe um mito muito grande, eu não sei se vocês ouviram, eu acho que já ouviram, eu acho que não, que é o seguinte: coloca aí qualquer dado estatístico, porque o corretor não sabe. Vocês já ouviram isso? Tipo assim, mente para dar uma certa segurança no dado estatístico, caso você esqueça. Já ouviram isso? Não. Não. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Mas assim, não mintam, tá? Do tipo assim, eu vi uma pesquisa aí esses dias que 50% da população fuma cigarro. Aí você chega na hora da redação e faz assim: meu Deus, qual foi aquela porcentagem que eu vi? Aí fica: eu vou botar 40%. Se você fizer isso, meu bem, tchau, viu? Pro seu texto. Porque o corretor sabe. Ele pesquisa, tá? Corretor pesquisa, corretor estuda. Ele vai lá e quando ele está corrigindo, ele vê lá 40% da população mundial fuma cigarro. Ele bota lá no Google assim, ó. Pesquisa de New York Times, 40% da população fuma cigarro. Aí ele vê lá 50% da população fuma cigarro. Você, ó, acabou ali. Acabou. E, professor, Oi. se acontecer, por caso, um exemplo, por 40%, aí eu esqueci e botar mais de que 40% e não menos. Pronto, é isso que eu ia falar agora. Se isso acontecer, Moisés, não tem problema. Por quê? Mais de 40% pode ser de 41 até qualquer número. Então, ele não pode desconsiderar isso de você. Porque 50% é mais que 40%, não é verdade? Então, dentro de um dado estatístico, se você esquecer, né, o número, sempre coloquem assim, ó. Por exemplo, a pesquisa diz que 30% da população fuma cigarro. Aí você pensa assim: eu esqueci qual é o número, como é que eu faço? Aí você coloca assim, ó, mais de 10% da população. Por quê? 30 é maior que 10. Não tem erro. É matemática. Não tem o que contestar. Então ele não pode, tipo, zerar a sua redação por conta disso, não, tá? Outra dica que eu dou. Daniel. Oi, meu Então, amor. no caso, se a gente esquecer, a gente sempre coloca 10%, no caso, você tá querendo dizer. Sempre coloque assim, mais que um número, tá? Mais que fulano, né? Isso, por exemplo, se for de 10 a 40%, tá? Eu tô dizendo. Quando for 50%, vocês podem colocar assim, ó, mais da metade da população brasileira. Por quê? 50% na metade de 100, né? Ou, por exemplo, quem for bom em matemática pode trabalhar com frações. Do tipo assim, ó, 25%. 25% não é um quarto de 100? Porque 100 dividido por 4 não dá 25? Aí você pode colocar assim, ó, mais de um quarto da população. Porque no corretor ele já sabe, ele está se referindo que é mais de 25%. Então, ó, cuidado quando vocês forem escrever. Qual é a dica que eu dou para vocês perceberem isso, né? Temas de violência, doenças, isolamento social, sempre vão ser mais que 30%. Podem procurar depois, façam um teste. Botem assim, pesquisa sobre, sei lá, Covid-19.
sempre vai ser mais que 50%. Se você colocar sobre saúde mental, vai ser maior que 50%. Se você colocar violência contra as mulheres, mais de 50%. Tá? Então, sempre esses temas mais globais, vamos dizer assim, que podem acontecer em todo mundo, sempre vão ser maiores que 50%. Por isso que a gente é muito legal utilizar os dados estatísticos em temas desse gênero. Por quê? Você consegue driblar o número sem necessariamente dizê-lo. Então, tipo, eu esqueci a porcentagem exata. Coloca mais de 50% da população, mais de 40% da população. Porque é o que eu falo sempre. Na redação, não é o que você escreve, mas como você escreve aquilo. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não, né? Eu vou ler agora um desenvolvimento para vocês utilizando dados estatísticos, tá? Esse é um desenvolvimento meu, de uma redação minha. É perceptível que o isolamento social é também um fator de consideração para a análise. Afinal, de acordo com o The New York Times, 47% da população mundial isolaram-se socialmente em 2016 por causa da dedicação integral à internet e suas ferramentas. Esse dado estatístico eu sabia do número, tá? Eu tinha ciência do número, mas se eu esquecer do número, por exemplo, eu posso falar assim, de acordo com o The New York Times, mais de 30% da população, mais de 40% da população, ou dizer mais de 1/4 da população isolaram-se socialmente. Ou seja, todos os dados que eu utilizei, né? Todos os dados que eu utilizei são acima de 47%. Não tem erro. Tá? E aí, por essa razão, discutir os aspectos que o isolamento social causa é uma atitude emergente, já que essa situação ocorre em detrimento da aversão de manter contato social e fincar-se em uma bolha digital, descaracterizando assim o processo de sociabilização. Deu para entender, gente? Sim. Ok. Para quem me enviou a redação semana passada, no feriado, eu vou dar as correções até domingo, tá? Como eu estou cheio de coisa da faculdade para fazer, aí eu vou dando aos poucos, certo? Mas eu já corrigi todas. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre estatística? Professor. Oi. Olha, sobre as redações, o que o senhor tem a dizer sobre as redações? Foram um bom desempenho, boas notas? Olha, o que foi que eu fiz, né? Como a gente está num processo de aprendizado e muita gente ainda tem dificuldade, eu não atribuí nota. O que foi que eu fiz? Eu atribuí as coisas que eu dei em aula e que vocês colocaram em prática. Então, pegando esse gancho, quase todos vocês foram bons, né? Não teve redações ruins, tá? Estou falando questão de prática. Não tiveram redações ruins, vocês se esforçaram, e isso é muito importante, né? Por quê? Se eu for atribuir nota agora com vocês, a gente ainda está vendo o processo de construção de redação. Então, não faz sentido, por exemplo, eu atribuir pontuação para a proposta de intervenção, que é a conclusão, se a gente nem viu isso ainda. Eu não posso atribuir desenvolvimento, pontuação de desenvolvimento, se a gente não terminou de ver desenvolvimento. Então, a única coisa que a gente concluiu foi introdução. Aí eu pensei bem e não atribuí uma nota do tipo, 700, 600, 500, 400. Eu atribuí a questão das estruturas, beleza? Nesse quesito, vocês foram bem. Vocês foram bem. Alguns utilizaram sua própria metodologia, outros, né, pegaram lá o modelo de escrita e fizeram semelhante. E é isso mesmo, tá, minha gente? É isso mesmo. Produção é isso. E aí, a partir de agora, toda a produção que vocês realizarem, como eu tinha dito no áudio, né?
Vocês vão fazer o esqueleto. Vocês vão pegar o esqueleto da redação, que ela está toda pronta, e vocês só vão mudar tudo aquilo que está de vermelho. E aí vai de acordo com cada tema. E aí, a partir daí, agora, a gente sempre vai utilizar esse esqueleto. E aí, quando vocês já estiverem acostumados, aí a gente vai tirar e vocês vão escrever por conta própria. Beleza? Ok. Beleza. Ok. Vamos lá, continua. Ô, Dan, Oi, meu amor. deixa eu tirar uma dúvida sobre as estatísticas. Como é que o senhor fazia para ficar tão inteirado das estatísticas? Porque, assim, para a gente saber, a gente tem que pesquisar. Sim. Mas a gente ia ter que saber muitas estatísticas, né? Dependendo do tema. E é sempre bom, tipo, trazer, né? Pelo que o senhor falou. Aí eu fico muito assim, tipo, um meio pra gente sempre estar sabendo dessas estatísticas e etc. Vejam, o que é que eu recomendo para vocês, né? Sempre, assim, uma vez por semana, para ser mais exato, vocês entram em sites que eu vou indicar para vocês lá no grupo, que são sites de notícias, né? E aí vocês podem procurar notícias relacionadas ao que você gosta. É um hábito de começo de leitura. Do tipo, eu gosto de temas relacionados à saúde. Aí você vai procurar notícias relacionadas à saúde. Então aí, quando você pesquisar, toda pesquisa jornalística, gente, vai vir um tipo de dado estatístico, tá? Então, assim, qual é o segredo, né, de dado estatístico? Eu não sabia, por exemplo, que 46,2% da população brasileira é viciada em tecnologia. Guarda aquilo para você. Por quê? A pesquisa, gente, ela não muda. Ela sempre vai ser aquela, porque é uma pesquisa anual, certo? Exceto em temas mais urgentes, por exemplo, Covid-19. A cada semana, né, a taxa de pesquisa vai mudar. Mas, por exemplo, vício em tecnologia, deixa eu pensar, dependência tecnológica, coisas do gênero, sempre o número de pesquisa vai ser o mesmo. Então, por exemplo, você pode entrar nos sites que eu vou indicar de notícias e sempre dar uma lida, uma vez por semana. E aí o dado que você mais se interessar, você anota. Né? Não leia do tipo assim, eu tenho que ser obrigada a decorar o número. Não, não é isso. Mas leia no intuito de você assimilar aquilo para você ter conhecimento de causa. Beleza? Beleza. E aí agora vamos falar da exemplificação. A exemplificação, gente, deriva da palavra exemplo, tá? E aí esse exemplo, sempre você vai trazer dentro do seu texto os conceitos gerais do que foi alguma coisa. Exemplo, quando a gente fala da Constituição atual, a Constituição vigente, a Constituição, muita gente a utiliza como alusão histórica. Mas, o que significa alusão histórica? É algo que aconteceu no passado e não acontece mais, tá? A nossa Constituição atual é a Constituição de 1988 e ela ainda está vigente. Ou seja, a gente pode utilizar aquela Constituição como exemplo, sabe? Agora, por exemplo, eu quero falar sobre a Constituição de 1824, a do imperador Dom Pedro I, a que foi outorgada, né, que foi imposta. Isso, por exemplo, é uma alusão histórica. Por quê? Foi imposta em 1824, mas ela já não existe mais. Entendem a diferença de exemplificação e alusão histórica? Alguém tem alguma dúvida? Ô, Daniel, não entendi. Vê só. Sabe a nossa Constituição atual? A Constituição vigente? Sim. Pronto. Essa Constituição vigente, já teve alguma outra que derrubou essa Constituição atual? Sim. Qual foi? Qual é a Constituição, então, que derrubou a atual Constituição?
Entende que não tem Constituição nova. Constituição, gente, é aquele livro que tem todas as leis do nosso país. Todas as leis e deveres dos cidadãos. Peraí, professor. Então quer dizer que a nossa Constituição ainda é aquela? É de 1988, sim. É Tá, eu aquela. pensei que tinha mudado. Não. A Constituição é de 1988. Sara, você concorda comigo que algo que é presente, algo que ainda acontece, é um fato atual? É algo presente? Sim. Tudo que é relacionado a algo presente, eu não posso encaixar em uma alusão histórica. Por quê? O termo história significa o quê? Que a gente vai estudar coisas do passado, não é isso? Isso. Mas assim, a Constituição da gente é atual. Por que eu vou dizer que ela é uma alusão histórica? Entende a diferença? Entendi. Então, por exemplo, se eu pegar a Constituição de 88, o ato em que ela foi proclamada no governo de 88, aí a gente pode dizer sim que isso é uma alusão histórica. Porque aquilo aconteceu naquele ano, né? Quando o presidente Ulisses Guimarães chegou e disse que haveria uma nova Constituição, que é a Constituição Democrática, né? Que não tem nada de democrática, mas enfim. Que é a Constituição Democrática. Aí o ato dele falar daquela Constituição é um tipo de alusão histórica. Por quê? Primeiro, ele não está vivo mais. E segundo, aquilo aconteceu naquele ano. E não acontece agora, em 2021. Mas a Constituição em si, o documento em si, né, ele ainda é atual. Até porque é a nossa Constituição, é a nossa Constituição vigente. Então, se eu utilizar alguma coisa de dentro da lei, eu vou utilizar como exemplo e não como uma alusão histórica. Entenderam? Sim. Sim. Vamos lá. Então, exemplo. Dentro do repertório, né, sociocultural de exemplificação, você vai trazer exemplo de alguma coisa, tá? Geralmente são os conceitos gerais. Exemplo. Vocês sabem, né? Vocês conhecem a Revolução Francesa? Sim. O lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade, né? É liberté, igualité e fraternité. Então, isso é um tipo de exemplo, tá? Por quê? É o conceito da revolução. Para que eles quebram? Por que aquela revolução aconteceu? Porque os franceses, naquela época, queriam liberdade, igualdade e fraternidade. Então, isso é um exemplo, tá? Isso é um exemplo porque é o conceito de alguma coisa. Então, se eu disser assim, por exemplo, sociologia é o estudo da sociedade. Eu estou dando um exemplo. Estou falando isso dentro de redação, tá? Estou dando um exemplo do que é sociologia. Se eu disser assim, geografia é o estudo do planeta. Eu estou dando um exemplo do que é geografia. Português é o estudo da língua e da escrita. Então, eu também estou dando um exemplo de português. De acordo com o artigo 5, parágrafo 8 da Constituição Federal, ninguém é obrigado a nada perante a lei. Eu estou dando um exemplo. Entendem? Então, tudo isso são exemplos. Por quê? São coisas que ainda existem. Beleza até aí? Deu para entender todo mundo? Ok. Eu vou ler um exemplo para vocês de um parágrafo de desenvolvimento, que também é meu, tá? De exemplificação. Que é o seguinte. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos
também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerada o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Por que eu utilizei a Revolução como exemplo? Eu não sei se vocês lembram desse movimento de 2013, que foi um movimento em que disseram que a passagem sempre seria 2,15. Vocês lembram disso? Que foi um monte de gente lá para Boa Vista, fizeram uma passeata. Lembram disso? Homem. Lembram? Eu tava. Então, vejam, naquele momento da passeata, certo? Ali, a gente pegou o conceito de Revolução Francesa e aplicou ali na prática, né? Por quê? Nós estávamos cansados dos valores altos da passagem e nós fomos às ruas, né, tentar denunciar esse abuso. A Revolução Francesa também fez isso, né? Eles queriam liberdade, igualdade e fraternidade. Então, quando nós fomos às ruas em 2013, nós também queríamos liberdade, igualdade e fraternidade. Deu para entender, gente, o que significa o exemplo? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? Vamos lá. Tudo isso que nós aprendemos até agora são os tipos de repertório sociocultural, tá certo? O que nós vamos aprender agora são os tipos do nosso argumento. Como a gente deve utilizar os argumentos dentro de uma redação. Lembrando que estratégia argumentativa é diferente de repertório sociocultural, tá? O repertório sociocultural é um fato em que você não vai poder mudar. E a estratégia argumentativa é o seu ponto de vista sobre aquele repertório sociocultural. Entenderam a diferença? Ô, Daniel, não entendi, não. Beleza, Sara, vê só. Na redação, no Enem, não existe a parte que a gente avalia repertório sociocultural e o ponto de vista de uma pessoa. Sim. Agora, o que eu ensinei até agora, até aqui, esse slide, foram os tipos de repertório sociocultural, não foi isso? Sim. Eu vou ensinar a vocês como vocês devem construir a opinião de vocês em cima desse repertório sociocultural. Entendeu agora? Ah, tá. Essa é a diferença. Alguém mais tem dúvida? Não, quem cala confete. Então, vejam. A estratégia argumentativa, minha gente, é a forma que você vai usar o seu ponto de vista juntamente com o repertório sociocultural. Então, fazendo um resumo disso, é o que você vai escrever, qual é a sua opinião sobre aquele repertório sociocultural que você mesmo trouxe. Ou seja, é a forma que você vai impactar o corretor. Beleza? É aí? Sim. Então, vejam. Existem hoje 3 tipos de estratégias argumentativas, tá? 3 tipos de estratégia argumentativa, que é o seguinte. Você pode trabalhar a sua opinião em cima desse repertório sociocultural. Ponto. E aí, o primeiro deles, que é o mais arriscado de todos, mas também é o mais ousado, é o posicionamento contrário. Que é o seguinte. Você traz, né, um fato social sobre aquela temática, ou seja, você traz um repertório sociocultural, independente de qual seja. Exemplo, alusão, citação, dado estatístico. E aí,
o seu ponto de vista, né, o seu argumento, ele não vai concordar com esse repertório sociocultural. Entenderam até aí? Entenderam, né? Ótimo. Então, vejam. Eu vou ler para vocês, né, um exemplo de posicionamento contrário, para vocês acabarem entendendo como é que funciona isso bem, tá? Ó, eu vou ler primeiro o repertório sociocultural e depois eu vou ler a posição, ou o posicionamento contrário. Vamos lá. Repertório sociocultural. Lembrando, repertório sociocultural é um fato que aconteceu e que você não pode mudar. No ano de 1804, Napoleão Bonaparte instaurou o Código Civil francês, no qual esse código valida a adoção de pessoas que não possuíam família, independente de quaisquer características do adotado. Ou seja, só travou para a Cledson, travou para todo mundo. Só pra Cledson, porque pra mim ficou de boa. Ô, Daniel, isso aí Oi, é teu texto também, é? Uhum. Tudo que vocês estão vendo aqui são meus textos. Chique. Voltou, Cledson. Voltou. Beleza. Então, vamos lá. Tudo isso que vocês estão vendo de rosa, tá? Se tiver alguém daltônico, me perdoe. Tudo isso que vocês estão vendo de rosa é o repertório sociocultural. O que vai vir em seguida é o meu ponto de vista, onde esse ponto de vista vai ser contrário, ou seja, vai ser contra o repertório sociocultural. Já começa por contudo. Para quem estudou gramática bem, o contudo é uma conjunção adversativa, tá? Ou seja, é uma conjunção que vai indicar algo contrário ao que eu disse anteriormente. Então, ó, contudo, apesar desse código ter sido influente nos países da América, no Brasil, essa influência não é vista, devido às preferências de adoção dos candidatos, sendo proeminente a escolha de crianças brancas e pardas, deturpando assim o código instaurado por Napoleão. Ou seja, o que eu quis dizer? No repertório sociocultural, que é uma alusão histórica, tá? Que foi no ano de 1804, na França essa lei não existe mais, tá certo? Por isso que é uma alusão. O Código de Napoleão, ele dizia que qualquer pessoa que fosse órfã, certo? Poderia ser adotada, independente de raça, de deficiência, né, de cor de pele, independente de tudo isso. Era órfã, poderia ser adotada. E aí, a minha opinião diz que no Brasil isso não acontece. Por quê? As pessoas, quando vão adotar, né, elas preferem adotar bebês, tá? No máximo até 2 anos, adotam crianças brancas ou pardas. Então, como é que no Brasil as pessoas selecionam as crianças que vão ser adotadas e na França qualquer pessoa pode ser adotada? Isso não é uma oposição de ideias? Concordam comigo? Isso não é uma contradição? Então, isso é o que nós chamamos de posicionamento contrário. A realidade do fato, que é o Brasil, né? Lembrem-se sempre que a temática sempre tem que ser voltada para o Brasil no Enem. No Brasil, isso não acontece. No Brasil, isso não acontece. Ou seja, eu vou ter que me opor ao repertório. Entenderam até aí?
Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? Tudo certo. Ok. Vamos continuar, né? Vamos falar de relação de causa e consequência. Essa causa de relação e consequência é o seguinte: você tem um tema, certo? E aí, dentro da sua redação, você vai mostrar a causa do problema, no D1, e no D2 você vai mostrar a consequência do problema. Beleza até aí? Beleza. Vamos lá. Eu vou ler 2 parágrafos para vocês, tá certo? Que falam sobre a questão do humor, né? O humor no Brasil. Primeiro eu vou ler o parágrafo de causa, ou seja, eu vou ler o que o humor negro, o que o humor ácido causa dentro da sociedade brasileira, ok? Vamos lá. Por um lado, a satirização e a ironia de certos indivíduos, grupos ou situações não deve ser feita quando o propósito é apenas a estigmatização de certos alvos para a obtenção de vantagens pelo emissor desse humor. Esse tipo de circunstância acontece provavelmente entre alguns humoristas que, com o propósito único de divertir várias plateias e, com isso, ganhar notoriedade e melhorar financeiramente, ofendem, xingam e criam estereótipos de, principalmente, certos grupos minoritários. Ou seja, eu estou dizendo que por esses humoristas, eles sempre têm intenção de ganhar dinheiro, né? Tem alguns humoristas que humilham mesmo, por exemplo, os negros, os deficientes, as mulheres. Sabe as piadas, por exemplo, da loira burra? Né? Do tipo assim, a mulher não fez isso porque ela é loira. Vocês devem conhecer qualquer piada desse tipo. Ou então, por exemplo, piadas do tipo assim, ó. Qual é a diferença entre um homem e um manco? O homem chega mais rápido. Ou então, tipo, por que a gente não consegue enxergar um preto de noite? Porque tá tudo escuro. São essas piadas que alguns humoristas fazem, né? E eles fazem isso no intuito de ganhar dinheiro. Ou seja, a causa dessa humilhação é justamente o ganhar dinheiro. Tá? Isso é uma causa. Aí eu vou falar agora da consequência. Aí a consequência é o seguinte. Já por outro lado, o humor mostra-se como uma ferramenta viável para o entretenimento quando seus propósitos vão além, né, das fáceis piadas discriminatórias. Nesse sentido, muitos artistas tentam promover, através da comicidade, uma visão crítica de aspectos negativos do nosso cotidiano, utilizando-se do humor como um meio de, sobretudo, fazer os indivíduos pensarem. Tipo, vão existir humoristas que vão soltar essas piadas, mas aí essas piadas podem causar, por exemplo, uma reflexão social, sabe? Do tipo assim, vocês conhecem Porta dos Fundos? Conheço. Pronto. Porta dos Fundos, gente, é justamente um tipo de humor que ele é conscientizador, tá? Ele é conscientizador. Por quê, por exemplo? Tem como é que se diz? Um vídeo que eu acho muito interessante, eu esqueci o nome agora, que são de 2 muçulmanas, né, provando roupa numa loja brasileira. E aí, quando elas saem, elas são apedrejadas, porque elas tiram o véu. E aí, isso é um tipo de humor que vai causar a consciência social. Do tipo, por que essas mulheres são agredidas só porque tiraram o véu?
E isso acontece onde? No Oriente Médio. Em que, se a mulher tirar o véu, né? Ou seja, descobrir a cara, elas são apedrejadas. Vocês conseguiram compreender, minha gente, essa questão da causa e da consequência do texto? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? Vai ser sempre nessa ordem, né? Primeiro a causa, depois a consequência, Sempre, né? sempre na ordem, gente. Sempre Certo. na ordem. Sempre, sempre, sempre. Então, assim, essa relação de causa e consequência é a mais comum, tá? Para vocês. E para mim, eu acho até a mais fácil, né? Por quê? Por exemplo, essa relação de causa e consequência, ela sempre vai aparecer em temas como violência, drogas, evasão escolar, a não utilização de preservativo. São temas mais sociais, onde você consegue, por exemplo, trabalhar a causa da evasão escolar, por exemplo, sustentar uma família, né? Trabalhar para sustentar uma casa, gravidez precoce, e as consequências. Não arruma emprego porque não tem ensino médio, não consegue prestar um vestibular. Então, é muito mais fácil trabalhar em temas sociais a causa e a consequência. Beleza? Até aí? Beleza. Beleza. Vamos, por último, né, falar agora da relação de afirmação, tá? A relação de afirmação, gente, é quando você concorda com aquele repertório sociocultural, tá? É quando você confirma aquele repertório sociocultural e a sua opinião tem tudo a ver com o repertório. Esse também é um dos mais comuns, tá? A serem utilizados. Essa também é uma redação minha sobre educação financeira, que eu fiz em 2018, tá? Que eu tirei 1000. Quando eu fazia pré-vestibular, eu tirei 1000. Então, vamos lá. Vou ler o repertório e depois eu vou ler a afirmação do repertório, ok? Vamos lá. Afinal, a pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, divulgou que 41% da população adulta tem alguma conta atrasada e o CPF negativado, ora por dívidas que extrapolam as finanças, ora por influência do consumismo. Esse ora, gente, ora, é justamente o que a gente chama de conjunção alternativa. Ou é por uma coisa, ou é por outra, ok? Esse é o repertório sociocultural. É um fato em que eu não posso mudar, eu não questiono, certo? Aí agora vem a minha afirmação sobre esse repertório. Por essa razão, discutir sobre tal inércia, tá? Que aí vocês não estão vendo, mas é logo as primeiras linhas aqui, é alarmante, devido às evidências que essa imobilidade... Evidências, deixa eu corrigir aqui, eu escrevi tudo errado. Eu devia estar bêbado, só pode. Essa imobilidade evidencia o descaso do governo sobre a educação financeira no país. Seja por ver essas dívidas como algo positivo para limitar o capitalismo e ver a economia girar, seja pelo interesse do governo em mergulhar a sociedade em um déficit intelectual para a fácil influência financeira e descontrole dessa massa. Ou seja, o que é que eu quis dizer com isso? Eu estou concordando que, de fato, existem pessoas que têm o CPF negativado e têm uma conta atrasada. Gente, é fato isso, existe, eu já passei por isso. Tenho certeza que alguém que vocês conhecem também já passou por isso, né? Então, eu estou afirmando aquele repertório. Eu estou confirmando que aquilo realmente acontece, tá? E ainda eu vou dizer os motivos por que aquilo acontece. Então, eu quis dizer nesse texto que a população hoje
tem uma conta atrasada e tem um CPF negativado, por quê? O governo não tem interesse de dar uma educação financeira a essa galera. Porque ele quer a economia do país girando. E só gira se gastar. Entenderam? Sim. Vamos lá. Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje? Vocês têm alguma pergunta, alguma sugestão, algum elogio, alguma crítica, algum desabafo? E aí? Uma dúvida a respeito do posicionamento contrário que você falou. Uhum. Eles são mais difíceis de ser feito, tipo, requer todo um cuidado maior, um rolê maior, né, para Sim. poder usar ele. Sim, sim. Por quê? Você, quando utiliza o posicionamento contrário, Jéssica, você precisa trazer alguma coisa, algum fato que comprove que aquilo não existe. Do tipo, eu digo assim, em 1500, os portugueses ensinaram, né, aos índios a se inserirem na cultura portuguesa por meio da catequese. É um fato, né? Que alguns defendem, inclusive. Aí, no posicionamento contrário, eu digo assim: contudo, hoje, isso não é visto na sociedade brasileira, pois, né, nos livros de história, entende-se que os portugueses queriam dizimar os índios para tomar as terras brasileiras. Então, você, para fazer o posicionamento contrário, você precisa ter muita base naquilo que você fala, porque ao momento que você se opõe ao repertório sociocultural, você precisa trazer alguma coisa que comprove. E você só consegue trazer se você conhecer bem aquele tema. Entendeu? Entendi. Então você tem que saber muito o que você está falando, senão zera tudo, né? Exatamente. Não é nem zero, a vice Jéssica. Assim, mas a nota cai muito. A nota cai muito. O que é que eu recomendo, né? Vocês, ainda que estão no processo de aprendizado no começo, utilizem sempre ou o parágrafo de causa e consequência ou a relação de afirmação. Tá? Por quê? Posicionamento contrário, vocês podem utilizar quando vocês estiverem mais seguros na hora de escrita. É muito mais fácil. Porque vocês vão ler e vão dizer assim, eu posso falar disso que tem a ver com aquilo. Eu posso trazer um dado que comprove que isso não existe. Entende? Isso aí requer muito trabalho, muita leitura, muito aprendizado. Beleza? Entendi, beleza. Alguém tem alguma outra dúvida? Não, né? Vejam, eu vou largar vocês, né? 5 minutos mais cedo, porque vocês vão ter aula de Ana, né? De filosofia, eu acho. E aí, aproveite para tomar banho, comer, coisas do gênero. E quarta-feira que vem nos vemos. Vai ter uma produção textual para vocês realizarem, tá? Onde vai ser o cyberbullying no Brasil. E aí o PDF que vai estar lá vai ser o texto motivador. Quando vocês forem escrever, vocês olhem, né, no material de redação que tem assim, esqueleto produção textual. Aí vocês pegam esse esqueleto e escrevem, tá? Aí já sabe o esquema. Tira a foto, manda para mim para eu corrigir. Beleza? Daniel, Oi. só vai ser introdução e redação ou vai ser completo? Vai ser só introdução e desenvolvimento. Ok. Beleza? Tchau, meus amores. Até quarta-feira que vem.